Breno Monsef, fala do Vascão, irmão. Vamos lá, o Galdames também de saída, é mais um de saída do Vasco, o destino dele é o San Lorenzo, da Argentina, é mais um a deixar o Vasco, próximo de deixar o Vasco, chileno de 27 anos de idade. E assim, o Galdames, ele veio no início desse ano com um contrato de uma temporada, ele foi contratado do Genoa, né, da Itália. Ele chegou com um contrato de um ano, fez 23 jogos, com 2 gols e 4 assistências, e o Galdames agora, próximo de ser liberado para o San Lorenzo da Argentina. Lembrando que para chegadas, a gente tem a negociação com o zagueiro uruguaio, o Maurício Lemos, e o atacante Yuri César, que está lá no futebol dos Emirados Árabes, mas por hora é isso, Galdames acertando com o San Lorenzo, é o próximo aí nessa fila da Barca Cruz Maltino, o Vasco reformulando o elenco, enxugando a folha salarial para trazer novos nomes e seguir nessa reformulação para o segundo semestre. Ao mesmo tempo também que vai gerenciando com o elenco que tem a questão física, alguns jogadores sentindo muito a parte física, principalmente nesse momento o Lucas Piton, o Maicon e o atacante Pablo Verratti. A gente também tem acompanhado a situação deles nos últimos dias. Certamente a torcida do Vasco não vai sentir falta do Galdames, né? Não, nenhuma falta. Essa semana tá sendo uma semana de notícias interessantes, né? Porque assim, é muito fácil falar que o clube tem que liberar determinados jogadores, mas você precisa encontrar clubes que queiram esses jogadores, né? Então o Vasco encontrou gente para alocar o Zé Gabriel, encontrou clube para repassar o Praxedes, agora, né, encontrou o interessado do Galdames, e aí você vai abrindo espaço na folha salarial, né? Isso é muito importante, a gente falou sobre isso ontem, repito hoje, o Vasco precisava disso, porque senão não tem caixa fechando, né? Senão o Pedrinho ele não consegue desenvolver a montagem desse elenco. Não tem dinheiro, então você precisa abrir espaço, e isso o Vasco está conseguindo. Agora, eu acho que nunca é tarde para você corrigir a rota, né? Desde que dê tempo de pegar o caminho certo. Depois que passou do caminho, irmão, né? O atalho 10 mil quilômetros depois, não tem como você voltar. Você acha que essa correção, né, de rota da diretoria do Vasco, que vem sendo feita após a chegada do Pedrinho, na verdade, após a saída da 777, você acha que é um movimento para dar esperança para um Vasco que possibilite alçar voos maiores, cara? Porque tem a questão financeira também, né, Gabriel? A ideia é essa. Para esse ano, vamos lá, né? Para esse ano, o Vasco claramente não vai conseguir um investidor ainda esse ano, ou pelo menos não a ponto, né, de mexer tanto no elenco para esse ano. Então o Vasco ele tem uma missão que é a seguinte: fazer um campeonato brasileiro o mais tranquilo possível, tá conseguindo. Você acha que o título da Copa do Brasil pode ser uma realidade? Por que não, Azevedo? Assim, quartas de final, cara. Acho que tá na quartas de final. Ah, pode pegar um time mais forte agora? Deve pegar um time mais forte pela frente? Vai, mas você vai ter um time um pouquinho mais confiante, você de repente tem um time um pouquinho mais encaixado nas mãos do Rafael Paiva. Mata-mata ele não te pede tanta qualidade, ele te pede sabedoria pra jogar, inteligência, equilíbrio. Então acho que a correção, ela tá sendo bem feita. Por exemplo, vai pra zaga, contratação do Maurício Lemos. Ele é o zagueiro dos sonhos? Não é, mas ele ajuda a corrigir um problema no elenco. Qual é o problema hoje? O João Vitor, ele é o titular, não tem um companheiro confiável. O Maurício Lemos vai ser esse jogador. Aí você vai ter João Vitor, Maurício Lemos, e você vai ter no banco Maicon e Léo Pelé, que foram os titulares por uma boa parte da temporada. E isso era um erro. Esses dois jogadores serem os titulares era um erro muito claro de planejamento. Então, quando o João Vitor volta e se você contrata o Maurício Lemos, você ganha uma dupla que é um pouco mais sólida. Você retira um pouco do peso do Léo Pelé, você retira um pouco da responsabilidade do Maicon, que tem alguns problemas físicos com a sequência de jogos. Essa é uma correção importante. Um zagueiro que o Vasco vai buscar, um jogador que o Vasco busca, ajuda a corrigir uma situação de elenco e deixa a equipe um pouco mais equilibrada para a sequência da temporada. Essa zaga do Vasco não tá inspirando muita confiança, a verdade é essa. Não, não tá. E aí, olha a importância de você buscar um zagueiro. O João Vitor volta de lesão. João voltou bem no clássico, cara. Fez uma grande jogada no segundo gol. Bota o João Vitor de titular, traz o Maurício Lemos, deixa o Léo no banco compondo o elenco, deixa o Maicon no banco compondo o elenco, porque é isso que eles precisam ser, composição de elenco. Eles são bons jogadores, mas não para suportar o peso de uma titularidade durante um largo período da temporada. Então é isso que o Pedrinho tá conseguindo fazer no mercado. É contratar tenta equilibrar um pouco mais, claro, com dificuldade financeira, né? Com dificuldade porque não tem o dinheiro em caixa que a 777 tinha para colocar. Então é isso, você vai ajeitando o elenco de maneira criativa. Eu acho que isso o Vasco vai conseguir fazer, né? Mais uma opção de ataque, mais uma na zaga, de repente mais uma pro meio de campo, você já deixa o time um pouco mais encorpado. Vamos lá, domingo, Criciúma e Vasco, 4 horas no Heriberto Rilse. E para esse jogo, né, o Vasco buscando emendar uma sequência de vitórias de novo nesse Campeonato Brasileiro, a tendência é que o Rafael Paiva não tenha o Maicon, o zagueiro Maicon à disposição, com edema na coxa direita.
O Maicon saiu como dúvida no jogo de sábado contra o Fluminense lá no Newton Santos. Bom, então ele não deve jogar domingo, o Maicon deve ser desfalque para o técnico Rafael Paiva. No último jogo, a gente lembra que o Paiva teve o retorno do João Vitor, então a situação na zaga não fica tão complicada assim. Ele teve um retorno, mas agora deve ter uma perda, pelo menos momentânea. O Verratti, a tendência é que o Verratti seja poupado também de domingo. É claro que ainda tem o treino de amanhã e o treino de sábado, mas a tendência é que, pelo desgaste físico, o Verratti seja poupado do jogo de domingo. Como opções, tem o Ryan, o GB e o Emerson Rodrigues, né, para fazer essa função aí no ataque. Ou até o Alex Teixeira, tá? Não sei se centralizado, mas mudando o esquema, sei lá, porque o Alex Teixeira vem treinando, então é opção, deve ficar à disposição para o jogo de domingo. Outro que tá de volta, informação de um jogador titular, né, um jogador do time titular do Vasco, é o Lucas Piton. Piton tá de volta aos treinos, preocupou nos últimos dias, mas até pela saída dele no jogo também, né, no jogo anterior ao Clássico, tanto que no sábado quem jogou foi o Vitor Luiz, mas o Piton, ele tá de volta aos treinos normalmente, deve viajar para enfrentar o Criciúma no próximo domingo. Sobre a zaga, a possível saída do Maicon para esse jogo abre espaço para o João Vitor assumir a titularidade, que é natural. João Vitor é titular absoluto desse time. Sim. João Vitor, Piton e Verratti são titulares absolutos. Se o Piton e o Verratti desfalcarem o time sendo poupados ou por algum outro tipo de problema, o Piton tem um reserva confiável. O Verratti não tem. O João Vitor teve Maicon e Léo Pelé oscilando bastante durante a temporada. Ele oscilou muito pouco. Sou plenamente favorável à escalação do João Vitor como titular, e aí você decide depois o companheiro, se o Maicon sai da direita e joga pela esquerda, ou se o Léo faz essa companhia a ele. Fato é que o João Vitor não pode mais ser reserva nesse time e mostrou em 45 minutos toda a capacidade que ele tem, defensiva e ofensiva. Seria legal concretizar a negociação com o Maurício Lemos, né? Que o Breno vem falando. Sim. Corrigiria essa situação também. Você jogaria Maicon e Léo em tese pro banco de reservas, jogaria com o João Vitor e Maurício Lemos, daria uma reequilibrada na zaga que o Vasco claramente precisa. O Maicon, acho até que ele ganhou uma estabilidade, mas a parte física cobra muito dele, né? Ele não consegue suportar uma sequência tão grande de jogos. Com certeza. E essa pausa veio a calhar pro Vasco, né? Uma semaninha pra respirar, É o Piton e o isso. Verratti muito desgastados. O Vasco ainda tem um Por jogo que pra será pagar. que o Piton e o Verratti Jogam são? todos os jogos. O Verratti, então, joga todos os jogos 90 minutos, né? A jogada é o ataque, todas do Vasco são a Piton Cara, Verratti, esses né? dias eu tava vendo aqui uma comparação. O Botafogo trouxe, não, era um texto. O Botafogo trouxe de graça Igor Jesus e Tiquinho Soares. Isso. O Vasco comprou o Cleiton para ser o reserva do Verratti. Sim. Nessas horas faz muita falta alguém com esse olhar diferenciado para buscar e pincelar algum jogador. O Vasco precisa de um reserva do Verratti, a janela já tá aí na metade e até agora o Vasco não encontrou esse cara. Por enquanto tem usado Ryan, GB, são garotos, né? A ideia é que o Verratti fique saudável até o final da temporada, mas a gente não tem essa garantia. Com certeza. Tomara que fique, né?